Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: a quem honra, honra. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Nos diz assim a palavra de Deus: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez nesta noite, ó Pai. O nosso coração se enche de gratidão diante da Tua presença, pois mais uma vez, ó Deus querido, o Senhor nos escolheu para sermos edificados através da Tua palavra. Pai amado, o desejo do meu coração é que o Senhor fale tão forte aos meus irmãos como o Senhor já falou comigo, ó Deus, sobre o que será falado aqui nesta noite. Por isso, Pai amado, eu declaro este ambiente livre, ó Deus, para a manifestação do Seu Santo Espírito. E qualquer ação contrária, ó Deus, qualquer impedimento, ó Deus, já está lançado por terra no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E o Teu nome, Ele será glorificado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, a quem honra, honra. A título de introdução, eu trago aos irmãos 3 afirmações. A primeira delas é que a honra, ela é uma virtude quase extinta nos dias de hoje. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, onde as pessoas, elas já não sabem mais honrar. E elas não compreendem o código de conduta, de respeito e de honra em todos os sentidos. No que diz respeito às autoridades civis, às autoridades espirituais, no que diz respeito aos pais e também no que diz respeito aos semelhantes. E o que nós vemos por toda parte é a desonra. E todos os problemas, meus irmãos, que acontecem nos relacionamentos, tanto na igreja como na família, eles acontecem por esse motivo. Eles acontecem por falta de honra uns aos outros. A honra, ela está sendo substituída por ofensas, por desrespeito, por desprezo. E isso, meus amados irmãos, é algo muito sério, porque a honra, ela é a chave essencial para nós recebermos de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. A segunda afirmação é que a honra verdadeira, ela tem origem no coração. A honra, ela pode ser demonstrada por palavras, ela pode ser demonstrada por atitudes e até por pensamentos. Mas a honra verdadeira, ela tem origem no coração. Porque um coração que teme a Deus, meus irmãos, é um coração de onde flui a verdadeira honra. E isso nos remete ao que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, quando Salomão, ele nos diz que na mão direita está o alongar da vida, para quem anda em sabedoria e obediência. E a palavra sabedoria, meus irmãos, ela está diretamente relacionada com a palavra temor. E a palavra temor, meus irmãos, ela significa respeito. Portanto, ela está também diretamente ligada com a honra. E quando nós vivemos o princípio da honra, a promessa de Deus para as nossas vidas é que nós vamos prosperar e que nós vamos ter vida longa. Caso contrário, nós seremos disciplinados pela vida, nós seremos disciplinados pelas pessoas e nós seremos também disciplinados por Deus. A terceira afirmação é que nós devemos honrar a todos da forma que lhe é devida. Todos nós aqui sabemos, meus irmãos, que nós devemos honrar a Deus acima de todas as coisas.
Mas a palavra de Deus, ela nos ensina também que nós devemos honrar uns aos outros, que nós devemos honrar o nosso semelhante. E a parte A do versículo que nós lemos nos diz: tratai todos com honra. E para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos tratar todos com honra, são necessárias 3 atitudes que eu passo a falar aos irmãos agora. A primeira atitude é honrar uns aos outros. A parte B do versículo, ela nos diz: amai os irmãos. E o amor e a honra, meus irmãos, eles caminham lado a lado. Eles estão juntos. E quando nós falamos em honra, meus irmãos, nós nos lembramos do que Paulo nos escreveu lá no livro de Romanos, capítulo 10, quando ele nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus queridos, a partir do momento que eu decido amar aqueles com os quais eu convivo com um amor sacrificial, eu estou exercendo a honra. E a primeira pessoa com quem eu convivo, que eu devo decidir amar com esse amor sacrificial, é o nosso cônjuge. A Bíblia, ela nos diz que o marido, ele deve amar a esposa como a si mesmo. A mulher, ela deve tratar o seu marido com todo respeito. O marido, ele deve amar, ele deve honrar a sua esposa. E a esposa, por sua vez, ela deve ter uma conduta honesta, uma conduta respeitosa para com o seu marido, sempre com o espírito dócil, com o espírito tranquilo, porque todas essas coisas, meus irmãos, são de grande valor para Deus. E quando nós agimos assim, nós estamos honrando o nosso cônjuge. E a honra no casamento, meus irmãos, a honra no matrimônio, ela acontece através das nossas atitudes com o nosso cônjuge. E ela não pode se limitar apenas à comemoração de datas especiais. Ela não pode se limitar apenas ao aniversário do nosso cônjuge, ao aniversário de casamento. Não, ela deve estar presente no nosso dia a dia. E nós devemos ter em nossos corações a disposição, meus amados, de honrarmos o nosso cônjuge pela forma como nós nos relacionamos com ele e pela forma como nós o tratamos. Amém? A segunda forma de nós honrarmos uns aos outros é honrando os nossos filhos. Amados, Paulo, ele nos diz que os filhos, eles têm o dever de honrar os pais. E Paulo diz também que os pais, eles têm o dever de não provocar a ira dos seus filhos. Isso nos mostra, meus irmãos, que o relacionamento entre pais e filhos deve ser um relacionamento pautado, baseado no respeito mútuo. O relacionamento dos pais com os filhos, meus irmãos, ele não pode ser uma ditadura. Mas ao mesmo tempo que ele não pode ser uma ditadura, ele também não pode ser uma anarquia. Porque cabe a nós, pais, termos a consciência de que sobre nós repousa a autoridade. E essa autoridade é uma autoridade que ela é intocável. E é uma autoridade que ela é baseada no amor. Não é uma autoridade que desperta nos nossos filhos o medo e o pavor. Nada disso. Ela é totalmente pautada no amor.
E os filhos, eles devem honrar os seus pais como aqueles que foram escolhidos por Deus para proteger, para cuidar, para prover, para ensinar a palavra de Deus e, consequentemente, o caminho da salvação. Enquanto que os pais, eles devem ter paciência com os seus filhos, entendendo que eles não nascem sabendo tudo. E que muitas vezes vai ser preciso você falar mais de uma vez sobre o mesmo assunto até que o seu filho aprenda aquilo. Os bons pais, meus irmãos, eles entendem que os filhos, eles não são robôs criados para fazerem tudo o que eles querem enquanto pais. Mas eles entendem que os seus filhos têm uma personalidade. E eles entendem também que os seus filhos, eles são pessoas em formação. E que, como tal, eles devem ser ajudados. Ajudados a descobrirem quem eles são, o que eles significam para Deus e também o que Deus espera deles. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Nós, pais, nós fomos escolhidos por Deus para segurar na mão dos nossos filhos, para ajudá-los na sua caminhada. Nós também somos responsáveis por orientar os nossos filhos neste mundo, segundo a palavra de Deus. Para que os nossos filhos, eles possam se tornar aptos a descobrirem quem eles são, a descobrirem as suas habilidades, para que eles possam escolher o seu próprio caminho. Amém? Nós honramos uns aos outros também quando nós honramos os nossos pais. Meus amados, Deus, Ele nos exorta a honrar pai e mãe. E isso é tão importante para Deus, meus amados, que Ele inclui esse princípio nos 10 mandamentos. E Ele não só inclui esse princípio nos 10 mandamentos, lá no Antigo Testamento, como está registrado no livro de Êxodo, como Ele volta a falar dele no Novo Testamento. Então isso é algo de extrema importância para Deus. Por isso, filhos de qualquer idade devem honrar os seus pais, quer os seus pais mereçam a honra ou não. Meus irmãos, todos nós aqui sabemos que honrar traz consigo a ideia de dar glória a alguém. E Paulo, ele nos diz que qualquer coisa que façamos deve ser feito para a glória de Deus. Por isso, nós devemos procurar honrar os nossos pais da mesma forma que nós cristãos tentamos trazer glórias para Deus. E isso envolve as nossas palavras, envolve as nossas atitudes e envolve os nossos pensamentos. E algo importante também a ser falado, meus irmãos, é que o mandamento de honrar aos pais é o único mandamento que vem acompanhado de quê? De uma promessa. Meus irmãos, isso nos ensina algo de extrema importância. Nos ensina que honra gera honra. E Deus, Ele não vai honrar aqueles que não obedecem o seu mandamento de honrar os seus pais. A palavra de Deus, ela nos ensina também que nós devemos honrar os idosos. Meus irmãos, quando nós falamos em idosos, não é necessário muito esforço para nós percebermos o quanto a sociedade tem depreciado o valor, a capacidade e a sabedoria da pessoa idosa. Uma prova disso, meus queridos, é o aumento expressivo do número de asilos.
E isso aponta para o descaso de algumas pessoas, especialmente daquelas que não deveriam se omitir no cuidado devido aos seus genitores. Isso, meus irmãos, nada mais é do que o reflexo de uma sociedade que tenta a todo custo ignorar a brevidade da vida e as dificuldades inerentes da terceira idade. E as pessoas, elas se esquecem de honrar os mais velhos, porque na verdade elas se esquecem do que a velhice significa e implica para todo e qualquer ser humano. Contrário a isso, meus queridos, a palavra de Deus, ela exige que o cristão pense, que o cristão sinta e que o cristão haja diferente no que diz respeito à honra aos idosos. Como cristãos que somos, meus irmãos, nós devemos honrar aos idosos servindo e cuidando. Nós devemos servi-los nas suas necessidades, necessidades essas que aumentam com o passar da idade. E como cada pessoa possui necessidades diferentes, o cuidado que vai ser prestado, ele também vai se dar de formas variadas. Muitas vezes, servir ao idoso será simplesmente fazer companhia para ele. Ou então, você pode auxiliá-lo nas compras, você pode auxiliá-lo em algo mais básico, no que diz respeito à sua alimentação, à sua higiene. Não importa como, meus irmãos, o que importa é que nós cristãos, nós devemos honrar os mais velhos nas suas mais variadas necessidades. Sejam elas físicas, sejam elas sociais, sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, quaisquer que sejam, nós devemos acudir os idosos nas suas necessidades sempre que possível. Porque, meus amados, é impossível que uma pessoa honre a Deus se ela se omite na honra devida àqueles que o próprio Deus colocou como autoridade sobre a vida dela. Nesse sentido, honrar os mais velhos é evidenciar a glória devida a Deus. Portanto, servi-los, valorizá-los e respeitá-los, meus irmãos, são boas maneiras de nós cristãos colocarmos em prática esse dever que o Senhor deixou para nós. Amém? Então, essa é a primeira atitude, honrar uns aos outros. A segunda atitude é honrar a Deus. A parte C do versículo nos diz: temei a Deus. Como eu já falei na introdução, temor e honra, eles caminham juntos. E quando nós falamos em honrar a Deus, a primeira forma de nós honrarmos a Deus é com o nosso testemunho cristão. Meus amados, nós devemos pensar em ser diferentes para nós fazermos a diferença. E isso não é aqui dentro da igreja somente, isso é lá fora, é no nosso trabalho, é em meio aos nossos amigos, é na nossa escola, é no meio dos nossos familiares que ainda não são crentes, porque o mundo precisa olhar em nós e ver algo diferente. E quando nós agimos assim, nós estamos honrando a Deus através do seu evangelho em nós. Nós estaremos honrando a Deus com o nosso testemunho. E muitas vezes nós nos perguntamos como nós podemos servir a Deus. Mas nós não compreendemos que servir a Deus está diretamente relacionado com aquilo que nós fazemos e como nós fazemos. Nós queremos ser bons cristãos na igreja,
Mas muitas vezes nós nos esquecemos que o verdadeiro valor não está apenas naquilo que nós fazemos nos cultos e nas reuniões, mas está em como nós vivemos o nosso dia a dia. O nosso testemunho de vida, as nossas atitudes, o quanto nós somos zelosos naquilo que nós fazemos, meus irmãos, fala muito mais alto do que palavras. Paulo, ele escreve sobre isso e ele diz que nós devemos fazer o nosso serviço como para o Senhor e não para homens. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. E nós precisamos entender que o nosso serviço, tudo que nós fazemos é para o Senhor. E por isso nós precisamos ser zelosos naquilo que nós fazemos. Pode sim o resultado do nosso trabalho servir a homens. Pode servir às empresas nas quais nós trabalhamos. Mas no fundo, tudo o que nós fazemos, nós temos que fazer para o nosso Deus, testemunhando e revelando quem Ele é através das nossas vidas. Um filho de Deus, meus irmãos, que somos nós, tendo recebido o Espírito Santo, sendo templo e morada de Deus, ele não pode viver neste mundo de forma contrária ao caráter e à natureza de Deus. Por isso, nós devemos ser zelosos, nós devemos ser sérios e comprometidos com aquilo que nós fazemos, na convicção de que tudo que nós fazemos para Ele e para a glória do Seu nome. Amém? Amém. Nós honramos a Deus também, meus irmãos, pela obediência. Amém. E quando nós falamos em obediência a Deus, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa motivação para obedecer a Deus. Porque nós não devemos obedecer a Deus por medo de ir para o inferno. A nossa motivação para obedecer a Deus deve ser porque você sabe que Ele é o Rei da sua vida. Porque Ele o considera seu Pai. Porque você o considera o seu Pai. E porque você o ama. Isso é honra. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aprender a obedecer e a honrar nos transforma em um filho melhor, nos transforma em um servo melhor, em um discípulo melhor, e nos transforma também em um membro da igreja melhor. E quando nós entendemos que existem pessoas e ordens que nós devemos obedecer, nós estamos fazendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós honramos a Deus também, meus irmãos, com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens é administrá-los de forma que o nome de Deus seja glorificado. E nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós pagamos as nossas contas em dias, quando nós somos generosos com o próximo, quando nós planejamos corretamente o nosso futuro financeiro, quando nós excluímos da nossa vida toda e qualquer forma de adoração ao dinheiro e à riqueza, ou seja, não sendo avarentos. Eu faço isso também quando eu sou grato a Deus pelo meu sustento. Enfim, quando eu faço um uso digno e abençoado dos meus bens e do meu dinheiro. E agindo dessa forma, eu estou honrando e glorificando o nosso Deus. Amém. Além disso, meus irmãos, a obra de Deus, ela também requer um comportamento de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A fidelidade dos irmãos em destinar parte dos seus ganhos para a realização da obra que Deus nos confiou é também uma forma de nós honrarmos com os nossos bens. Amém? Amém.
A terceira atitude é honrar as autoridades. A parte D do versículo nos diz: honrai o rei. Quando eu falo em autoridades aqui, eu estou falando tanto de autoridades civis, quanto de autoridades espirituais. E a primeira forma que nós honramos as autoridades é quando nós confiamos em Deus com respeito às autoridades que Ele colocou sobre nós. A primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que toda autoridade, ela vem de Deus. Toda autoridade que existe sobre nós, ela foi constituída, ela foi instituída por Deus sobre nós. E independentemente de gostar ou não de uma autoridade, é preciso confiar que Deus permitiu por algum motivo que aquela pessoa fosse autoridade sobre você. Por isso, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é confiar em Deus. E as autoridades, meus irmãos, elas servem para isso. Elas servem para nos ensinar a confiar mais em Deus. Porque quando nós respondemos bem às autoridades terrenas, nós estaremos melhor preparados para sermos submissos a Deus. E quanto mais nós formos submissos a Deus, mais facilmente nós saberemos honrar as autoridades que Ele colocar sobre a nossa vida. Amém? Nós honramos as autoridades também, respeitando a posição dessas autoridades. Algo que precisa ficar claro também aqui nesta noite, é que você não precisa concordar com as autoridades para honrá-las. O fato de você ter que honrá-las também, não significa que elas mereçam essa honra. Por quê? Porque nem sempre o procedimento da autoridade é um procedimento louvável, é um procedimento respeitável. Mas Deus, Ele nos diz que nós devemos respeitar a posição de autoridade que aquela pessoa ocupa, independente de quem ela é. Portanto, meus amados, não importa com quem nós estamos lidando, o nosso dever é respeitar a posição de autoridade que essa pessoa tem sobre a nossa vida. Nós não temos que gostar da pessoa, mas nós devemos respeitar a sua posição de autoridade. E falar mal de autoridade, desrespeitar a autoridade, fazer fofoca sobre a autoridade, demonstram um grande desrespeito a Deus, que foi quem instituiu essa autoridade sobre nós. Amém. Amém? E nós honramos a Deus também, tendo um coração sincero. Meus amados, Deus, Ele se importa muito mais com a condição do nosso coração, do que com as nossas ações, muitas vezes. E quando nós lidamos com autoridade, nós precisamos fazer isso com sinceridade de coração. E sem a ajuda de Cristo, meus irmãos, nós não conseguiremos lidar com as autoridades com essa sinceridade de coração. Por isso, nós precisamos orar e pedir a Deus para que Ele mude o nosso coração, para que nós obedeçamos humildemente às autoridades. E quanto mais nós procurarmos honrar a Deus, meus irmãos, mais fácil será lidar humildemente com as autoridades. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, quer você tenha essa dificuldade de lidar com essa questão das autoridades ou não, a minha oração é que tudo isso que foi falado aqui nessa noite possa te ajudar a perceber como Deus quer que você haja. Peça a Deus a graça para lidar com as autoridades que Ele colocar sobre a sua vida. Amém? Portanto, meus irmãos, nós tratamos todos com honra com essas três atitudes. Quando nós honramos uns aos outros, quando nós honramos a Deus e quando nós honramos as autoridades. Amém? E a título de considerações finais, eu trago aos irmãos uma verdade.
Verdade essa que nos diz: a honra é uma chave divina disponível aos humildes de coração, para o acesso sobrenatural a uma vida de milagres, através da obediência, do arrependimento e do amor. Amém. Meus irmãos, que você possa, Amém. hoje, aqui nesta noite, refletir sobre quais têm sido, que nós possamos refletir, quais têm sido as nossas atitudes, uns com os outros, com Deus e com as autoridades que Ele colocou sobre a nossa vida. Amém. Que essa mensagem possa ir de encontro a isso. Amém. E que Deus possa estar nos mostrando a melhor forma de honrá-lo. A melhor forma de honrarmos o nosso semelhante. E a melhor forma de nós honrarmos aqueles que Ele colocar sobre nós como autoridades na nossa vida. Amém?